Olá, queridos, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica. Desta feita, estamos na lição de número 9, que traz um tema muito importante para nós trabalharmos esses dias, né? Dias tão difíceis que nós vivemos. Não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial à convivência social. Quarto trimestre de 2024 da EBD Betel, ok? Então, estamos chegando aqui na lição de número 9, com esse tema tão importante para a nossa vida acerca do não roubarás. Mandamento do Senhor nosso Deus para seu povo, primeiramente para Israel e agora também para nós outros, para a igreja, para todos os povos. É um mandamento, uma lei de Deus que deveria ser cumprida à risca, mas que você observa a sociedade como ela anda, o mundo como ele anda, e você vai ver que as coisas não estão caminhando da maneira como Deus nos ordenou, mas que há um desajuste total em torno do mandamento de Deus, por que não dizer dos 10 mandamentos. Então vamos lá. O texto áureo diz: não furtarás. Esse é o primeiro, é a palavra que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, e ali ele somente diz: olha, não furtarás, é o 8º mandamento. Tá? Depois vai vir o complemento dessa lei, é a lei complementar. Tá? Verdade aplicada. O 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair nas ciladas do diabo. O 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair nas ciladas do diabo. Objetivo da lição: apresentar o significado do 8º mandamento, mostrar a responsabilidade da mordomia cristã, falar sobre a inclinação da natureza pecaminosa. Ok? Compreendendo o 8º mandamento. O significado do mandamento. O significado desta palavra é interessante, pois transmite a sensação de se apropriar de algo sem consentimento do proprietário. Mas também, na língua original, esta palavra está associada a arrebatar algo violentamente, pegar algo com enganos, pegar algo secretamente, de modo que essa palavra nos revela o profundo significado do ato de roubar. Vamos ver o que diz o Salmo 120. Olha aqui. O Salmo 120, versículo de número 2. É um salmo muito importante e poucas vezes a gente passa pelos salmos e não vê. Livra-me dos lábios caluniadores e da língua mentirosa e traiçoeira. Então, veja só. O ato de roubar, ele é um ato também de agir traiçoeiramente. Pois quem rouba, quem furta, ele faz de forma traiçoeira e premeditada. Ele não faz nas vistas da pessoa, ainda que na vista da pessoa ele use de lisonja ou de manipulação com aquela pessoa para que ele possa roubar. Roubar-lhe a confiança, roubar-lhe a amizade, enfim, é um roubo moral, um roubo que traz muito prejuízo para uma pessoa de ambos os lados, pois quando nós nos frustramos com alguém que nos roubou, é muito triste a pessoa administrar essa situação. Cada um dos significados que compartilhamos aqui define totalmente a ação de roubar em diferentes facetas. Quando algo é roubado, pode ser feito de forma violenta, pode ser feito de forma de engano ou escondido. Pois bem, da forma de engano, existe a lei da vantagem, né? A lei de Gerson. Onde houver força, onde houver oportunidade, a lei vai prevalecer da vantagem. Porém, queridos irmãos,
nós que caminhamos para ir para o céu, como diz o apóstolo Paulo, que nós somos embaixadores de Deus, de Cristo neste mundo, nós somos embaixadores de Cristo, logo nós não somos dessa terra. Nós não devemos usar de persuasão, de manipulação ou de nenhuma faceta ludibriosa para enganar as pessoas, para tirar vantagem dela. Nós devemos, sim, sempre procurar agir com verdade e com sinceridade. Quando uma amizade é perdida porque alguém lhe roubou, ou quando você passa por uma situação que alguém lhe roubou sua amizade, feriu sua amizade, você pode perceber que é muito triste, é muito difícil de administrar quando nós perdemos a confiança numa pessoa e nós nos sentimos roubados. Quando uma pessoa fala mal da gente, quando uma pessoa faz comentários traiçoeiros de nós e mesmo usufruindo de nossa amizade. Isso é uma forma de roubar, é uma forma de deixar a pessoa sem um bem precioso, que é a confiança. Vamos lá. O contexto terreno e espiritual do mandamento. No contexto terreno, o propósito era o respeito pela propriedade alheia. As pessoas tinham e têm o direito de preservar de forma segura o que lhe é próprio. Este mandamento parte então do princípio do reconhecimento da propriedade privada e que tal propriedade não deve ser arrebatada de modo algum. O respeito a esse princípio buscava estabelecer ordem e estabilidade na sociedade. O contexto espiritual aponta para o princípio de que Deus é dono pleno de absolutamente tudo o que é material e imaterial e de seus habitantes. Está lá no Salmo 24, versículo 1, você pode conferir. Portanto, não é apenas apropriar-se ilegalmente de algo que pertence a outra pessoa, é afrontar o próprio Deus, a quem tudo pertence. Queridos irmãos, todas as coisas nesse mundo pertencem a Deus. Nada legitimamente é nosso. Até porque nós estamos aqui de passagem e uma hora temos que deixar tudo para trás e ir embora. Mas nosso Deus permanece firme e seguro no governo do mundo, no governo da humanidade, no governo da terra. A terra continua girando e nós vamos embora. O mundo continua sendo o mundo e nós vamos embora. Então, o único que é eterno é Deus. E a Ele todas as coisas pertencem. Nós devemos ter em mente que tudo que nós temos é como se nós estivéssemos sendo apenas gerentes, mordomos, cuidando de um bem de alguém que nos deu. Porque, na verdade, todas as coisas pertencem a Deus. Nada necessariamente é nosso. Mas tudo aquilo que Deus nos deu, sim, é dele e nós temos o direito de cuidar e preservar. E aqui, o mandamento em nossos dias. Lutero disse que quebramos o 8º mandamento sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele. Muitas práticas comerciais comuns são imorais, mesmo que tecnicamente sejam ilegais, desde os aumentos extorsivos a pagamento enganoso. Infelizmente, o roubo está presente no cotidiano da sociedade, até de nossos governantes. A lista é infinita e o caos são inúmeros. Romanos capítulo 1, versículo 30. Romanos 1 e 30. Vamos ver o que diz aqui Romanos 1 e 30. Eu estou usando a versão King James. Tá? Romanos 1 e 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, violentos, mentirosos, praticam o mal e desobedecem a seus pais. Bom, o apóstolo Paulo fala, nesse capítulo aqui, sobre a ira de Deus contra os sem fé. Pois bem, toda pessoa que vive na prática da mentira, na prática do furto, na prática do roubo, na prática da vantagem alheia, ele é um inimigo de Deus. Ele não faz a vontade de Deus. Ora, queridos irmãos,
Quantas vezes você já teve que assinar um contrato, principalmente com esse contrato de operadora de telefone, em que você precisa ler o contrato e as letras são minúsculas. E ali naquelas letras tem uma cláusula que diz que você tem que ter um plano de fidelidade para com a empresa, mas a empresa não tem um plano de fidelidade para com você. Pois bem, muitas empresas tiram vantagens indevidas sobre vários clientes no mundo todo, e no Brasil eu acho que é o campeão desse furto. Ora, o PROCON foi criado aqui no Brasil justamente para corrigir essa desvantagem que o cliente, o cidadão comum, tem em relação às empresas, pois muitos foram prejudicados. Agora, queridos irmãos, no convívio nosso, social, com o próximo, nós devemos ter muito cuidado na relação dos nossos negócios. Principalmente você que vive de compra e venda, tenha certeza de que está vendendo um bem melhor para uma pessoa e que o negócio foi bom para ambas as partes. Tirar vantagem, às vezes, na venda de um produto que uma pessoa quer adquirir, mas desconhece a parte técnica, e lá na parte técnica tem defeitos, tem problemas, não é bom, não é correto. Deus não abençoa comerciante assim. Deus não abençoa quem trabalha dessa forma. Pessoas que vendem carros com problemas, maquiado, vendem computadores, enfim, tudo por aí, na expectativa sempre de tirar vantagem, de dizer eu fiz um bom negócio, aquele otário pegou, vendi para aquele otário, para aquele mané. Malandro é malandro e mané é mané. Eu quero dizer que você está sendo inimigo de Deus. Você está na posição de ser inimigo da lei de Deus. Você é inimigo do próprio Deus, porque Deus não abençoa o ganho que é feito na balança enganosa. Deus não abençoa pessoas que vivem a tirar vantagem nos negócios fraudulentos com o próximo, prejudicando o outro. Isso não é de Deus e nem é comportamento de um cristão. Um cristão verdadeiro, ele precisa andar em verdade, ainda que às vezes ele perca, mas ele dorme com a sua consciência tranquila, sabendo que Deus o abençoará e que ele não sentirá falta daquele dinheiro. Ora, eu sei que você já comprou algum objeto ou já fez algum negócio que se arrependeu muito e que aquela pessoa, em algum momento da negociação, lhe ludibriou, lhe encantou, lhe persuadiu a você fazer o negócio. Depois você foi ver e viu que era um problema que estava comprando e assinando. Querido, se você é um cristão, e eu espero que seja autêntico, faça o seguinte: sempre que você for fazer um negócio, mesmo que não dê para você ganhar o suficiente que você esperava, mas empata a negociação, que fique 0-0, que fique 1-1, mas que o outro não leve prejuízo. Mas se ele ainda insistir no negócio, mesmo querendo adquirir, você o adverte, diga para ele: olha, essa geladeira não está gelando bem. Diga: olha, esse carro está meio fraco, está com o motor meio assim. Olha, esse celular ele tem problemas assim. Olha, esse terreno aqui está em inventário, onde demora ainda. Mas você seja verdadeiro com a pessoa, e eu tenho certeza que o próprio Deus abençoará a tua vida e lhe fará prosperar. Vamos lá. O outro lado do mandamento: cuidar da providência divina. Queridos irmãos, eu abri uma parênteses aqui. Quando os 10 mandamentos chegaram nas mãos de Moisés, nas tábuas, já havia muitas leis em civilizações em volta de Israel e no mundo que corrigiam o roubo, o furto, o adultério, a mentira e muitas coisas. Porém, no caso de Israel, ele não recebeu de mãos humanas, mas recebeu do próprio Deus. Hoje, nós nos apossamos dessas verdades através da Escritura Sagrada. Porém, há muitos hereges por aí querendo desclassificar a Bíblia, a palavra de Deus, aquela que nos traz vida, fé e esperança. Contudo,
eu digo a você que nós temos aqui, nós recebemos do próprio Deus, direcionado a nós. Não deis ouvido aos hereges, mas dê ouvido à palavra de Deus. Quando Israel recebeu, já havia muitas leis parecidas, mas nenhuma lei que fosse justa, minuciosa, criteriosa, quanto a lei de Deus para nós. Bem? Então vamos lá, voltando para o tópico. Em termos de nosso relacionamento com Deus, entendemos que não somos donos de alguma coisa, como eu falei agora há pouco. Somos apenas administradores, porque nada nesse mundo nos pertence, nem mesmo nossa própria vida. Está em 1 Timóteo 6 e 7. Algum dia daremos conta desta vida que Ele nos deu temporariamente. Vamos ver o que diz Lucas 12. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Está aqui, 12 e 20. Opa! 12 e 20. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha, isso aqui é muito forte. Está poupando para si mesmo, negociando para si mesmo, tirando vantagem para si mesmo. Vamos ver o que diz Levítico 25 e 23. Levítico 25 e 23. Aqui. Cadê o Levítico? Depois do Êxodo, nós temos Levítico 25 e 23. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra pertence porque a terra me pertence e vós sois-me para mim estrangeiros e hóspede. Levítico 25 e 23. Ou seja, 25 e 23. A terra não será vendida, pois ela me pertence. Vós sois estrangeiros e hóspede nesta terra. A terra é do Senhor, nosso Deus. A Ele pertence. Nós somos estrangeiros neste mundo. Estamos aqui de passagem. De passagem. Nós não estamos aqui para ficar. Nosso terreno não é aqui, na Nova Jerusalém. Vamos voltar aqui. Porém, em termos de nossa vida horizontal e nosso relacionamento com os demais, podemos reclamar algumas coisas como estando sob nossa responsabilidade ou nosso cuidado, porque Deus nos deu direito sobre elas. Sim, Deus nos deu direito à propriedade privada de nós cuidarmos e administrarmos. Não com avareza. Não com avareza no coração. Como que posso me levar alguma coisa daqui e que eu devo acumular tudo que eu puder. Isso é uma ignorância da parte nossa. Sim, devemos preservar o que Deus nos deu. Sim, devemos organizar o que Deus nos deu. Sim, devemos multiplicar os talentos que Deus nos deu. Mas sempre com a mentalidade o seguinte: que não sou daqui, não moro aqui, estou aqui de passagem e tenho essa responsabilidade de guardar aquilo que Deus me deu e multiplicar aquilo que Deus me deu com responsabilidade e pureza no coração. Então vamos andando mais um pouco. O amor a Deus e ao próximo. O mordomo é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa. Lucas 12, 42, 43. Ele não tem liberdade de usar de forma que melhor lhe convém. Deve simplesmente administrar de acordo com as intenções do seu Senhor. Essa é exatamente a nossa própria situação aqui neste mundo.
tudo que administramos pertence a Deus, assim como tudo que possuímos. Desde o princípio tem sido assim como Adão. Ele nos deu a sagrada confiança de cuidar de bens. Adão estava ali para cuidar da terra, guardá-la, preparar a terra para produzir frutos. Ou seja, Deus deu a ele a responsabilidade, a mordomia, o cuidado de zelar do Éden, ali porque ele era o seu mordomo. E tudo que tinha ali ele tinha direito, menos, você sabe o que? Estamos neste mundo para melhorá-lo. Não furtar é também proteger e cuidar e valorizar a vida e tudo que Deus nos deu. Aleluia! Olha só o que diz aqui Marcos 12 e 33. Aguenta aí. E é bênção em nossas vidas. Marcos 12 e 33. Eu estou aqui com minha velha King James. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, e é muito mais importante do que todos os sacrifícios e oferta juntos, né? Então, o Senhor Jesus destaca os principais dos mandamentos, do mandamento da lei de Deus. Porque entenda uma coisa, quando o Senhor é questionado de qual é o maior mandamento, nosso Senhor Jesus Cristo estava ali fazendo um apanhado de toda a lei de Moisés e recitando toda a lei e dominando o conhecimento da lei. Mas ele disse que, olha, respondendo aos fariseus e aos escribas, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eles queriam apertar a Jesus, mas Jesus apertou-os, colocando eles numa situação que eles não dariam conta, que eles não viviam daquela forma. Não é que eles não dariam conta, eles deveriam abandonar aquela vida que eles viviam, de não amar o próximo, de tirar vantagem em tudo que eles tinham em relação aos adoradores que iam ao templo, que vinham em Jerusalém. Em tudo eles tiravam vantagem. E Jesus falou para eles o seguinte: pois bem, se está escrito não roubarás, não matarás, pois eu te digo o seguinte, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele disse, isso é verdade. E o próximo como a ti mesmo. Aí, sim, o próximo como a você mesmo. Agora, veja bem, você quer o mal para você? Não. Você quer pobreza para você? Você quer doenças para você? Você quer lutas para você? Você quer enfermidades para você? Você quer o que de ruim? Nada. Você quer o que é bom. E nós devemos desejar e nos alegrar quando aquele que está próximo a nós, ou a comunidade como um todo, se beneficia, eu também me beneficiar. A ideia do coletivo é uma ideia cristã. Sim, é uma ideia cristã a partir do princípio que eu devo amar o próximo, eu devo desejar o bem para o próximo e que toda a coletividade se dê bem e que ninguém queira tirar vantagens em cima do outro. Porque, amados, você vê como anda a nossa sociedade brasileira, como anda as pessoas pelo Brasil, como anda a moralidade do Brasil. Mas esse é outro assunto. Deixa para lá. Trabalhando com labor. Bons mordomos devem trabalhar porque a preguiça conduz à pobreza e a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Provérbios 6 e 10. Isso aqui é bom de nós lermos, tá? Provérbios 6 e 10. Provérbios 6 e 10. Olha o que diz aqui. 6, 5, aqui o 6 e 10. Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Tá. Um pouco para cochilar, um pouco para dormir,
amanhã eu faço. Tem pessoas que estão vivendo uma doença mental chamada procrastinação. E muitos não sabem que procrastinar é um pecado e que ele deve se libertar disso, é um vício. Deixar para amanhã, deixar para depois, deixar para outro dia, deixar para outro momento. Pois bem, voltando para o texto. A maneira objetiva de evitar a tentação é trabalhar de modo honesto, com objetividade de uma independência financeira. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. O bom mordomo é liberal. Entende que repartir é proporcionar que outras pessoas também tenham o que precisam. A atitude do ladrão é: o que é seu é meu, vou pegar. O egoísta diz: o que é meu, vou guardar. Mas o bom mordomo pensa diferente. Pensa que com atitude espiritual, o que é meu é de Deus e vou compartilhar. O sentimento egoísta, ele sempre te levará a outra prática, a avareza. A avareza é uma prática nociva para o bem-estar da pessoa. Aquele que é avarento, ele não desfruta do melhor dessa terra. Ele não sabe o que é investir no lazer, investir no ócio, investir em uma viagem, investir em algo que lhe dê prazer. Porque o avarento só pensa em guardar. Lá para os idos de 1980 e lá vai tanto, tinha uma novela que tinha um senhorzinho chamado Nonô Correia. E o Nonô Correia, ele era igual o Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas é aquele desenho animado do Walt Disney que era muito rico, mas era avarento. Ele guardava tudo para si, acumulava riqueza enorme, mas ele não desfrutava da riqueza que tinha porque ele era avarento. Tem muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, que são verdadeiros avarentos e não usufruem do bem que Deus lhe deu. Não entende que não vão levar absolutamente nada. O furto, a escravidão e a esperança. Por que as pessoas roubam? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Minha mãe, ela tinha um ditado que era assim: meu filho, quem mente rouba. Não minta não, senão você vai virar um ladrão. Eu não sei de onde foi que ela tirou essa ideia, mas a verdade é que todo mentiroso é um ladrão, e todo ladrão se tornará um mentiroso, e todo mentiroso se tornará um ladrão. Observe muito bem as pessoas que andam em volta de você, o nível de verdade que elas vêm falando com você no relacionamento. Por uma forma, ele te roubará. Ou ele te roubará fisicamente, ou ele te roubará de forma emocional, social, de algum jeito. Porque ele vive numa ilusão e num desejo muito grande de realização e ele não tem poder. Então ele vive uma eterna ilusão na cabeça dele. Os mandamentos foram dados porque o ser humano é pecador por natureza. Uma das características mais evidentes dessa natureza é o egoísmo. Um egoísmo que leva à cobiça excessiva e à inveja, os dois principais motivadores de roubar. Assim como o assassinato e o adultério, o roubo também é uma ação e uma condição do coração. Ora, que referência é essa? 1 Reis 21. Vamos ver aqui o que diz 1 Reis 21, de 1 ao 17. Vamos ver que tem algo interessante aqui. 1 Reis, do 1 ao 17. Passado estes acontecimentos, Nabote e os jezreelitas tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria.
Certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi ao palácio, irado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. Por isso, estendeu-se sobre ele o leito e voltou o rosto para a parede e não quis mais comer nada. Sua esposa, Jezabel, aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares comida? E lhe respondeu: porque falei a Nabote, os jezreelitas: vende-me a tua vinha, ou se preferir te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra-te teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-a com o selo real e enviou aos anciões e os nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nesta carta escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoarás a Deus, tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai para fora, apredejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote e as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expulsaram Nabote no meio do povo. E em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, inescrupulosos, se postaram à frente dele e passaram a acusá-lo diante do povo, reunidos, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade e sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento. Quando Jezabel foi tão informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive mais, está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse. Vendo? A mentira leva ao roubo. Todo mentiroso vai virar um ladrão. Não entre por esse caminho. Se conheces alguém assim, repreenda-o. Uma mentira matou um inocente. E quantos inocentes têm sido vítima da mentira nossa de cada dia? Cuidado com a nossa língua. Cuidado com nossos pensamentos. O Senhor Jesus disse para nós termos cuidado com nossos pensamentos. Quando ele falou para os fariseus acerca do adultério, ele disse: olha, aquele que mesmo olhar para uma mulher com um olhar impuro, já pecou contra ela. O que ele está dizendo? Está dizendo que o nosso mal está dentro de nós, não é lá fora. O mal já está dentro de nós. Nós devemos ter cuidado com nossos pensamentos, não só em questão de desejar uma mulher ou um homem, mas uma questão de vigiar a nossa alma, o nosso entendimento, para não cairmos em tentação. Ora,
ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados. Todos nós passamos por lutas, privações. É bem verdade. Todos nós podemos ser tentados e seremos tentados em várias áreas. Não só em uma, mas em várias áreas da nossa vida. Contudo, cair na tentação é que é o perigo. Deixar-se levar pela tentação. Ser seduzido pela tentação. É que mora o perigo. É aí que cai um homem de Deus, que cai uma mulher de Deus. Faz parte da natureza pecaminosa que, não sendo tratado por Deus através de um novo nascimento, pode, como um vulcão, entrar em erupção a qualquer momento. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Você lembra de Gálatas? Gálatas, capítulo 5, para nós já caminharmos para o final de nossa aula. Gálatas, capítulo 5. Os frutos do Espírito. Os irmãos bem conhecem os frutos do Espírito. Quais são eles? Os frutos do Espírito. Cadê aqui o meu livro de Gálatas? Gálatas 5. Do 19. Eu estou com a canetinha na mão. 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com essa perversidade, quanto os quais vos advirto, como já vos preveni, antes os que praticam não herdarão o reino de Deus. Está vendo como é? Onde é que estão essas coisas? Essas coisas não estão em outro lugar, a não ser dentro de nós. Aonde o nosso coração não pode habitar essas coisas. Não pode. Nosso coração não é para habitar isso. O nosso coração é para habitar o domínio próprio, a pureza, a paciência, lábios puros, olhar puro, mansidão. São as virtudes que vêm do Espírito Santo. Vamos andando, que o tempo está acabando. Quem rouba é escravo do diabo. Todo ser humano sabe instintivamente que pegar algo que não lhe pertence é roubo. E roubar é uma atitude diabólica, mas na prática parece que as pessoas ignoram essa verdade e aceitam correr o risco e cada vez mais aumentam sua convivência com o diabo. Efésios 4, 27. A Bíblia revela que aquele que ainda não nasceu de novo e adota uma conduta moral contrária à vontade de Deus está vivendo de acordo com o diabo. A falta de justiça e de amor atesta a ausência da conversão e o viver como filho de Deus. A mansidão, a missão do diabo é tríplice: roubar, matar e destruir. Essa você conhece bem. Tenhamos cuidado para não cairmos numa dessas ciladas. Na cilada do roubo, na cilada de matar e de destruir. Por quê? Qualquer uma das três, nós também podemos praticar. Nós também podemos ser ladrões. Nós podemos matar. E eu acredito que em algum momento da vida você já teve ódio de uma pessoa com vontade de matá-la. Ou vontade de destruir também. Destruir algo de alguém. Isso é inveja. E a inveja, ela é prejudicial para o nosso caráter. Um caráter cristão não sente inveja. Um caráter de Cristo não se inveja.
de nada nessa vida. Nem tudo está perdido. No Novo Testamento, temos o grande exemplo de Zaqueu ao se arrepender de seus pecados. Está em Lucas 19:8. O verdadeiro arrependimento provoca um desejo de se fazer o certo e reparar os erros cometidos. Quando somos impactados pela salvação em Jesus Cristo, somos tomados de uma profunda convicção de fazer o bem, e isso inclui fazer restauração sempre que é possível. Efésios 4:28. Todos aqueles que em sua maldade roubam, somente em Cristo podem encontrar perdão e salvação e transformação. Ou seja, só Cristo pode libertar uma pessoa da prática do roubo, uma pessoa da prática pecaminosa, da mentira. Efésios 4:28 diz o que, meus amados? Vamos lá? Aquele que roubava não rouba mais. Aleluia. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que está atravessando um período de necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comuniquem graça aos que ouvem. Aleluia. Queridos irmãos, nós precisamos ser contra o roubo, contra o furto. Na nossa legislação existe o roubo e o furto, e cada um é qualificado de uma forma. Mas para Deus, tanto faz roubar ou furtar. A palavra, na verdade, quer dizer, no original, quer dizer que é como se estivesse tomando algo de alguém enganosamente ou violentamente. Pois bem, nós somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser diferentes desse mundo, e diferentes para causar diferença nesse mundo. Se você está envolvido em alguma prática pecaminosa, entristece o Espírito Santo, se afaste dela, abra mão dela, pois toda corrupção levará à destruição. O roubo é uma forma de corrupção. Uma alegoria bem simples, para você entender o que é corrupção. Imagine você que aquele lixo que está ali na sua cozinha, aquele resto de comida, você tem que tirar na terça-feira, porque o caminhão do lixo vai passar e tem que ir embora. Mas acontece que você esqueceu. E ali tinha comida, tinha frutas e tudo mais. Mas quando você foi ver, já o caminhão passou e o lixo ficou para trás e começou a sair uma aguinha azeda, fedida, naquela recipiente, e lá dentro tinha uns bichinhos se mexendo. Pois bem, quando sai aqueles bichinhos, já não tem mais jeito de aproveitar. Ali chama-se corrupção. É aquilo que está sem jeito de aproveitar. Só Deus, só Cristo pode restaurar um coração corrompido. Nenhum homem, nenhuma terapia, nenhuma outra religião corrige um coração corrompido. Um coração corrompido é um coração que está debaixo de uma desgraça que somente Deus, em Cristo Jesus, tem capacidade de restaurar, tirar a podridão, renovar, regenerar. Ainda que seja o mesmo, mas é regenerado, lavado e remido no sangue de Jesus. Portanto, te agradeço até aqui, obrigado por estar conosco neste canal, nos ajudando. Se possível, pratique os 3C. Compartilhe, comente e curta. Ok? 3C. Compartilhe, comente e curta.
Um grande abraço, até a próxima, que Deus te abençoe.